Oi, gente, aqui é a Yasmin da iPoli e eu e a Carol Mendes, também da iPoli, fizemos uma entrevista com os politécnicos que fizeram duplo diploma na TUM, a Universidade Técnica de Munique, lá na Alemanha. Esse é o vídeo que vocês vão assistir agora e espero que seja de grande ajuda para todo mundo. Oi, eu sou a Catarina, eu estudo engenharia mecânica na Poli e vim fazendo duplo diploma na TU de Munique, faz 3 anos, estou fazendo engenharia aeronáutica aqui. Oi, eu sou o Lucas, faço engenharia mecatrônica na Poli e tô na TUM, estudando mecatrônica e robótica. Gente, eu vou começar fazendo então as perguntas para vocês, tudo bem? Primeiro eu queria perguntar como que vocês escolheram o intercâmbio exatamente que vocês iam fazer? Por que vocês escolheram esse país, que foi a Alemanha, essa cidade, essa faculdade? Teve alguma coisa específica? Eu acho que para mim, assim que a gente entra na Poli, a gente ouve as palestras do CRINT na semana de apresentação, falando das oportunidades de intercâmbio. E assim, eu sabia desde o começo que eu queria fazer intercâmbio, e aí sobre essa questão mesmo para onde ir. E eu fiquei um pouco entre a França e a Alemanha, mas como você precisa, acho que para as duas opções, já aprender a língua, e acho que foi meio que uma decisão não muito pensada, mas de aprender o alemão, e a partir disso ver as opções de que teriam mais para frente. E quando eu comecei a aprender alemão, depois acabei decidindo pela TUM, porque era a opção para fazer duplo diploma, então acho que uma experiência de 2 anos é bem mais imersiva do que ficar um ano, né, naturalmente. Mas eu acho que foi, assim, pelo fato de já ter começado a aprender a língua e também de bastante coisa de pesquisa e a flexibilidade que a TUM oferece. Acho que tudo isso acabou contribuindo. Bom, para mim, é difícil falar, porque eu acho que foi um pouco de realmente uma afinidade que eu sentia pela Alemanha de antes, assim, porque foi um pouco realmente da fama mesmo, porque eu entrei na Poli querendo mesmo fazer aeronáutica, fazer mecânica bem focada na técnica. E a Alemanha realmente é muito conhecida pela engenharia e principalmente a TU daqui de Munique. E aí, quando eu entrei na Poli, eu estava com essa ideia. E aí, no meu primeiro ano, eu conversei um pouquinho com os meus veteranos para tentar entender qual que era a situação. E cada vez que eu escutava falar da TU, era alguma coisa mais legal. Então, não foi muito difícil para mim escolher. E se vocês fossem dar a dica, por exemplo, para alguém que está querendo fazer intercâmbio, qual dos critérios vocês acham que é mais importante? É uma pessoa que está indecisa na escolha para onde ir, qual dos critérios vocês acham que é mais importante para a pessoa? Bom, na minha opinião, eu começaria pensando CAE ou CDD, porque é diferente você passar um ano e você passar 2 anos. Parece que não é, mas é diferente. E eu acho que eu começaria pensando por aí, se eu quero passar um ano ou dois. E a partir daí ver as opções. E eu acho que o principal é tentar entender as possibilidades de para onde você está indo. Porque tem muitas diferenças entre as faculdades aqui na Alemanha e na França e na Itália. O jeito de ensinar é outro, as oportunidades que se tem dentro da universidade e fora da universidade são diferentes. Então eu pensaria um pouco assim, tipo, o que que eu quero para minha carreira? Eu quero realmente ter mais liberdade, eu quero fazer um grupo, participar de um grupo estudantil, eu quero realmente focar, sei lá, começar um caminho para um doutorado, e tentar entender a universidade em si. E aí, por último, eu pensaria na língua. Não que não seja importante, é importante, mas eu acho que eu não colocaria como primeira opção. Eu acho que se você está decidido que você quer ir para a Alemanha, você aprende o alemão. Se você está decidido que você quer ir para a França, você vai botar energia e vai aprender francês. Essa é a minha opinião. Concordo com tudo isso. Eu adicionaria custo de vida, e Munique não é muito favorável nisso, mas eu acho que não é uma coisa que você pode ignorar completamente. É, e já vi pessoas também decidindo destino pensando em clima, né? Isso também é uma coisa interessante de se pensar. Mas eu acho que acaba focando muito dos seus interesses, né? Do que você quer aprender e que tipo de área você quer ir. E eu acho que isso acaba sendo o ponto principal mesmo, né? Seja numa área de automobilística, seja numa área mais de automação, indústria 4.0, ou que nem a Kátia falou, alguma coisa mais
de indústria aeroespacial, acho que acaba mudando um pouco. Bom, agora a gente vai começar a entrar um pouco no tópico de como é a vida de vocês dentro da faculdade, mais especificamente na questão da infraestrutura. Como é a infraestrutura do campus e, por exemplo, tem bandejão, tem hospital universitário? Tipo, em relação com a USP, assim, quais são as diferenças e quais são as similaridades? Nossa, agora que você falou, eu não acho que tenha um hospital universitário, assim, de fácil acesso dos estudantes. Tem uma universidade aqui em Munique, que não é a TUM, e eu acho que eles têm um hospital, mas, assim, de qualquer forma, fica longe de onde a gente estuda, então acho que não é comparável com o HU. Mas, assim, em termos práticos, a TUM tem 2 campos principais, um no centro da cidade e um pouquinho afastado. Mas, assim, ainda dá para chegar de metrô normal, e a gente pega matérias nesses 2 campos. E o campo do centro da cidade, assim, é bem integrado com a cidade, está no centro de Munique estudando lá, que acaba sendo legal, e o outro campus é um pouco afastado, mas ao mesmo tempo a infraestrutura que você tem em Garching é fenomenal, assim, os prédios são muito modernos, então eu acho que isso agrega também um pouco na experiência de você estar estudando num lugar e você ver um pouco da modernidade ao seu redor. Bom, eu queria complementar com a questão do bandejão, que eu acho que não vai esquecer de falar. Tem bandejões, sim, tanto no campo central que ele mencionou, quanto no de Garching que a gente estuda. Eu acho que nos novos campos que eles estão construindo também vai ter. É um negócio que chama Mensa aqui. E não sei se dá pra comparar com o bandejão, porque não é tão barato quanto o bandejão. Assim, é barato, mas não é tão barato quanto o bandejão. E tem mais opções, eu diria, assim, de comida. Geralmente você escolhe o que você quer comer mais do que PVT ou não PVT. Mas é ok, assim, o negócio de comida é tranquilo nesse aspecto, dá pra comer no campus. Mas a questão do HU é o que o Lucas falou, não tem HU. E eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho essa ideia de campus, porque aqui não é assim, é o que ele falou, tem campus no centro e um campus meio fora, mas não é aquela coisa fechada que é a USP, assim, são realmente prédios bem separados, que, enfim, o centro, por exemplo, daqui tem, tipo, um prédio da universidade, aí tem, tipo, uma padaria, e aí tem outra coisa, e aí tem outro prédio da universidade. Tipo, é realmente bem diferente, é muito diferente do que é a USP. O que vocês mais gostam da parte de infraestrutura da faculdade? O que eu mais gosto da estrutura da faculdade eu diria que as oficinas da mecânica. A gente tem muita coisa legal aqui para construir coisas. Eu participei de um grupo de extensão e a gente tem muitas possibilidades, porque tem uma oficina, não é só da faculdade, tá? Mas é uma oficina que é meio que compartilhada com a faculdade, chama Makerspace. E a gente pode usar todas as máquinas lá e aprender várias coisas, e a gente tem muito acesso a tecnologias novas lá, que eu acho que, pelo menos eu não vi no meu tempo de USP, né? Faz 3 anos que eu tô aqui, mas enfim. Isso eu achei muito legal. E eu acho que, no geral, a universidade é muito bem, a infraestrutura é muito bem mantida, assim, os prédios são muito novos, as salas de aula são muito bem mantidas. Realmente, nesse aspecto, não tem muito o que reclamar, na verdade, assim. Difícil escolher um favorito, mas eu diria que é isso. Difícil responder essa pergunta, mas eu acho que a qualidade das salas é um pouco superior ao que a gente vê na Poli. E eu não tive muito contato com as oficinas, mas eu imagino que seja realmente uma coisa animal e incomparável. Mas, mas eu acredito também que muitos dos laboratórios e aulas práticas que a gente tem na TUM também, a gente pode contar com, sei lá, com tudo que a gente precisa, assim, para fazer isso com bastante qualidade. Tem amigos nossos que fizeram matérias de desenvolvimento de produto, prototipagem rápida, e também tem um budget para um projeto muito bom. Então, assim, eu acho que se cada um vê o interesse que quer, e a gente acaba descobrindo várias coisas. O funding é muito bom, né, aqui, então fica fácil também oferecer todas essas oportunidades. Eu queria só complementar, eu esqueci de falar uma coisa. O Lucas me lembrou.
que às vezes os departamentos da engenharia têm seus próprios laboratórios pequenos, e aí não é uma coisa aberta a todos os alunos, mas se por acaso você acabar trabalhando para aquele departamento, você pode usar o laboratório. Foi meu caso, eu trabalhei para o departamento de fibra de carbono e acabei usando o laboratório deles para fabricar umas peças de fibra de carbono, que foi um grande aprendizado. Eu acho que é uma oportunidade boa para os alunos. E não é só esse departamento que tem seu próprio lab, né? Não daria, eu acho que não daria para um aluno ver todos, mas com certeza tem possibilidades. Se você souber qual área você quer ir ou onde você quer aprender alguma coisa, sempre tem uma portinha a mais para chegar em algum lugar. E agora eu queria perguntar um pouquinho sobre o curso em si mesmo para vocês. Quais são os cursos que existem na TU de Munique? Como que eles complementam, né, os cursos de engenharia especificamente, e como que eles complementam os cursos que existem na Poli? O convênio da TUM com a USP envolve os departamentos de mecânica, né, nas duas áreas, então eles não veem nenhuma diferença entre o aluno de mecânica e de mecatrônica da Poli, né? Primeiro eu queria dizer isso. Depois que aqui a gente tem algumas opções de master que a gente pode fazer. No fundo, o duplo diploma você acaba recebendo, né, no final, e a gente espera uma hora acabar com essa saga, mas a gente recebe, né, esse título de master. E acho que tem algumas 6 ou 7 opções. Eu acho que, historicamente, que a gente vê o pessoal escolhendo da mecatrônica, esse de mecatrônica e robótica. O pessoal da mecânica tem um de mecânica geral, tem um de management, tem um de aviões. Que mais? Tem uma parte de automobilística também bem forte. E a estrutura do curso vai depender do master que você escolhe. Então, mas no geral, acho que dá para falar no geral, tem as matérias eletivas, as optativas e os cursos práticos. E dentro de cada categoria tem bastante liberdade para escolher as matérias que você mais curte ou se especializar numa área diferente. Assim, então, tô pegando as matérias de mecatrônica e robótica, né, que é o meu master, mas, cara, 2 pessoas do meu curso podem ter feito caminhos muito diferentes, assim, de verdade. Pode ter pessoas que foi muito para uma área médica, assim, mais de biomecatrônica, tem outras pessoas que pegam mais uma parte de automação industrial, então é bastante variado. O que eu acho que é um dos pontos mais fortes da TUM. Tem várias opções, mas eu acho que o primeiro preconceito que a gente tem que quebrar é essa questão de curso fechadinho, bonitinho, que a gente tem na Poli, porque não existe essa. Tipo, a gente falou que tem 6 cursos diferentes, mas realmente não é um curso em si, tipo, é uma gama de coisas que pertencem ao curso, mas dentro delas você tem muita opção de escolha. Você escolhe as suas próprias matérias e dá para fazer muita coisa, dá para aprender coisas de várias áreas diferentes. Eu, por exemplo, fiz várias matérias estranhas. Tipo, eu fiz uma matéria que tinha a ver com design relacionado a materiais biológicos. Então, basicamente, a gente estudava lá, tipo, como funciona uma célula humana, como são as doenças humanas e o que a gente pode puxar disso para design, para engenharia. Foi muito legal. Fiz uma matéria com proteção à radiação, que não tem nada a ver com aeronáutica. São coisas que não tem nada a ver com aeronáutica, mas que ainda são opções do meu curso, que é de aeronáutica. Então, é o que o Lucas falou, alguém que faz meu curso pode ter feito um caminho completamente diferente. E você tem muita liberdade para determinar o que você quer aprender ou tem interesse em pelo menos experimentar. Acho que a matéria mais diferente que eu comecei a fazer aqui foi uma de dinâmica de satélites e órbitas, e, assim, mais de curiosidade para você fazer uma coisa completamente diferente e fora da sua área. Mas, só focando, então, falando específico, na verdade, específico não, porque todo mundo faz essas coisas que são tese de mestrado, então no último semestre você meio que só vai fazer isso, que corresponde a 1/4 meio que dos seus créditos totais. Então, meio que o último semestre vai estar, né, focado nisso. Essa tese pode ser feita na universidade ou como empresa, mas aí você também precisa achar um professor da universidade, né, para fazer essa ponte. Também o que a gente tem aqui para todos os masters é uma coisa chamada tese semestral, seria o nome, que também é um trabalho científico. No final você tem que escrever uma monografia. Isso também
tá ligado no instituto, você tem um orientador, faz reuniões periódicas. Eu acho que isso, eu acho que isso é bem parecido com o IC, na verdade. O RIF, que a gente ainda vai falar, acho que a gente não falou ainda, comparável com o IC, mas essa tese semestral, eu acho que é como se fosse uma IC, realmente. Então, tem toda a metodologia de projeto que você desenvolve, aquelas coisas, né? Você tem uma hipótese, trabalha em cima disso. Então, é, acaba sendo bem acadêmico, eu acho, esse semestre Arbeit, mas a tese de mestrado eu acredito que por ter mais tempo você consegue se dedicar mais e pode ser até algo mais prático. Na verdade, eu abri aqui os meus créditos para falar exatamente, se vocês quiserem, qual que é a divisão das matérias. A gente tem matérias que são obrigatórias, mas, de novo, a gente escolhe essas matérias. Tem uma lista de matérias obrigatórias e dessas você escolhe algumas. Isso são 60 créditos. Aí tem uma lista de matérias que são eletivas ou optativas. E, de novo, dessa lista você escolhe algumas, 9 créditos. A gente tem umas coisas que a gente chama de practicum, que é como se fosse um laboratório. Você tem que fazer 2. E são 8 créditos, na verdade. Então é um laboratório grande, com trabalhos, com experiências práticas e tal. É bem legal. Aí, além disso, tem uns cursos pequenininhos de... Como que eles chamam isso, Lucas? Eu esqueci. Aquelas são habilidades interpessoais, mais alguma coisa assim, menos técnica e mais como você realmente ele se porta no ambiente de trabalho, lida com problemas, enfim, isso, soft skills, exatamente, obrigada. A gente tem aula disso. E as duas teses que o Lucas mencionou. Então, tem a tese semestral e a tese final. E, como ele falou, a tese semestral é bem científica, mas eu acho que é uma ótima base, principalmente para quem não fez IC, para quem veio para cá sem fazer IC, para aprender a fazer um trabalho científico, porque depois a tese de mestrado é bem mais puxada, é bem mais trabalho, então é bom que a gente já tenha essa base. E, basicamente, essa é a estrutura do curso. A Catarina tinha falado um pouco sobre as oficinas e tudo, mas como que funcionam essas aulas? Como que funcionam as aulas práticas aí? É muito diferente? Como é que funcionam as teóricas também? E as provas, enfim, como é que funciona essa questão? É tudo muito diferente, então é difícil usar a Poli como base para tudo que acontece aqui, porque é realmente muito diferente, mas vamos começar. As aulas de laboratório, eu fiz 2, vou falar das que eu fiz. Tem muitas opções. Como eu falei, a gente também escolhe essas matérias, você escolhe tudo. E elas não são sempre iguais. Nem da estrutura, nem do período de tempo, é tudo bem variado. Mas as que eu fiz. Tem 2 opções. Tem as que você faz durante o semestre e tem as que você faz de uma forma intensiva, que na verdade é uma semana antes das aulas começarem. E eu fiz uma de cada. A primeira foi uma semana antes das aulas começarem. Foi um laboratório sobre simulação de elementos finitos. É realmente o que se espera de um laboratório de simulação de elementos finitos. A gente tinha um projeto no começo da semana e a gente foi aprendendo passo a passo a fazer esse projeto com o software de elementos finitos. E a cada dia tinha uma tarefa para completar. Ao final do dia a gente tentava completar essa tarefa e no final da semana a gente fez uma apresentação. Então, são grupos pequenos de laboratório, não é aquele laboratório com, sei lá, 100 pessoas, é um laboratório pequeno, esse pelo menos. E tinha muita interação com o professor, muita ajuda, a gente fazia as coisas em dupla. Foi super interessante e eu acho que, em termos de avaliação, foi até que tranquilo, assim. A gente tinha que entregar nossas tarefas e fazer a apresentação final, mas não era aquela coisa impossível. E meu outro practicum foi experimentos em túneis de vento durante o semestre, foi muito legal. Esse foi um pouco mais puxado, porque a gente tinha que realmente... Ele era durante o semestre, né? Então a gente tinha que fazer um relatório toda semana. Já que o prático não era todo dia, né? Era uma vez por semana ao longo do semestre, então a cada semana a gente entregava um relatóriozinho, acho que tinha umas 4 páginas, não me lembro exatamente. E era um pouquinho mais puxado, mas dava pra fazer. E, de novo, o prático muito interessante. A gente tava, como você falou da oficina, né? A gente tava usando os túneis de vento da universidade, eles têm mais de um, se não me engano, são 3 ou 4. E, enfim, aprendendo várias coisas práticas que eu acho super importantes em grupos pequenos, professor interagindo bastante. Eu acho que gostei da experiência, acho que foi uma experiência muito boa. Então, isso dos práticos. E das matérias, aí, no geral, é difícil explicar. Umas aulas normais, dependendo da matéria. Eu já tive turmas com 5 pessoas, eu já tive turmas com 200.
E então depende muito da matéria, depende muito do professor, mas a maioria das matérias que eu fui eu achei interessantes, inclusive as aulas. E geralmente eles têm também, dependendo da matéria, mas geralmente tem alguma aula de exercício com os doutorandos que ajudam os estudantes a resolverem os exercícios. E a questão das provas, acho que essa é a parte mais diferente. Aqui a gente tem uma prova por matéria no final do semestre. Então não são aquelas 3 provinhas, não tem tipo quiz toda semana, provinha em sala de aula. Claro, com exceções, mas no geral, pelo menos as matérias que eu fiz, nenhuma teve isso. E a prova no final do semestre é outro estilo de prova do que na poli, porque não é. Geralmente as provas que a gente faz na mecânica na poli são 2, 3 questões, questões difíceis, questões demoradas. E aqui geralmente é bem mais, é tipo 50 questões. É realmente uma prova muito completa que cobre a matéria toda. Às vezes tem 2 partes, uma parte mais conceitual de nomes das coisas, realmente tipo, o que que é isso, o que que é esse conceito, e uma parte de contas. As provas são realmente muito longas. Terminar uma prova aqui não é uma coisa normal. Você sabe que você vai entrar na prova e não vai terminar a prova. Você tem que saber o que que você sabe, o que que você não sabe, organizar seu tempo direito. Mas, por outro lado, o sentimento que eu tenho é que as notas são muito justas. Assim, eu nunca tive que pensar, putz, essa prova não foi avaliada corretamente. Eu acho que sempre que eu fui bem, foi porque eu fui bem, sempre que eu fui mal, foi porque eu fui mal mesmo. Então essa parte é boa nesse quesito. Mas tem que estudar bem mais. É outro tipo de estudo, assim. Tem que estudar. Não dá pra fritar uma noite e passar na prova. Você tem que fritar uma semana no mínimo, assim, pra passar na prova. Mas dá pra fazer durante o semestre, né? Quando a gente não tem essas provas intermediárias, você pode, se você for uma pessoa organizada, você pode estudar melhor durante o semestre. Engraçado que acho que a minha experiência com provas foi até um pouco diferente, porque, assim, teve provas que eu falei, meu, essa prova foi muito bem, né? E aí chega uma nota regular. Aí tem provas que eu falo assim, cara, eu mandei muito mal e também é uma mesma nota regular. Então, acho que é difícil, pra mim, é difícil ir bem, mas também você não vai tão mal assim quando você espera. Então você fica meio na média. Eles não sei que tipo de normalização eles fazem com as notas. É uma escala diferente, provavelmente não linear, e é difícil se acostumar com isso no começo. E é difícil também como a gente pensa em fazer a prova, né? Que nem a Kátia falou, você tem que ter consciência que você não vai acabar a prova e que isso é normal. A prova não é feita para acabar. E você não pode, você tem que ter zero orgulho de ficar numa questão e ficar nela tentando resolver ela. Cara, esquece. Se você entrar nessa vibe, você vai acabar indo mal no final. É um estudo de prova diferente, pontos positivos, pontos negativos, é, mas, mas no geral, eu acho que a gente acaba se acostumando. Sobre os cursos práticos, assim, na Poli o que a gente tem são matérias, a gente tem matérias de teoria que vai intercalando, né? Uma aula teoria, depois a gente vai no lab, né? Pelo menos na mecatrônica a gente tem algumas coisas assim. Aqui é bem dividido. O que costuma acontecer é você em um semestre assiste uma aula teórica e no semestre seguinte você pode pegar algum a gente chama de prático, né? A parte dos laboratórios dessa matéria. E então tem muito disso. Aulas de só que aí também tem aulas de exercício acho que não dá para chamar de aula de prática, mas tem aula de exercício durante a parte teórica, mas no máximo você vai fazer alguma coisa com MATLAB, alguma simulação assim, mas se precisa de alguma assim estrutura externa, aí é só numa aula especializada de laboratório para isso. Que eu vejo também bastante diferente é que acho que quem está fazendo PhD na TUM acaba tendo muito papel ativo dentro do ensino e da extensão, acho muito mais que a gente vê nas universidades do Brasil. Então, aula de exercício, acho que a maioria dos práticos, eu acho que quem está dando aula é realmente algum aluno de PhD do instituto, não é diretamente do professor. E, bom, as minhas experiências com curso prático, bom, eu tive um que foi bem trabalhoso, que eu também tive que fazer, acho que tive que fazer 2 relatórios, e foi de longe a coisa que eu mais fiquei me esforçado durante o semestre.
que é uma matéria de controle e simulação de motores elétricos. Foi bem interessante. Agora também estou fazendo outra matéria de simulação e controle, mas direcionado com a parte de manipuladores robóticos. Mas eu acho que, no geral, é bem positiva a parte, duas matérias, esses 6 créditos que a gente tem que fazer, essa parte prática. E a aula teórica, eu imagino, eu não sei se dá para falar que é menos ou mais teórico do que o que a gente está acostumado na Poli. Depende bastante da matéria que está fazendo. Mas eu acho que, no geral, assim, acho que dá para dizer que é bem teórico também. Não sei se no nível do que o pessoal da França está acostumado, mas é bem teórico. Eu acho que o importante é que a gente já mencionou nessa questão de ser teórico e de não ser teórico, que você pode escolher tanto. E tem várias matérias que são tipo, mais engenharia pelo lado do business, do entrepreneurship, que puxa um pouco mais para ver big picture. E tem várias matérias que são simplesmente você pula dentro de um mar de detalhes teóricos e vai, porque realmente depende muito. Teve uma matéria que eu comecei a fazer e achei um pouco teórica demais, que foi teoria da camada limite, que é muito interessante, mas assim, é intensivo, é real. Se você quiser entrar na teoria o mais fundo que você quiser, você vai encontrar matéria, você vai encontrar professores que estão dispostos a entrar junto com você. Aproveitando que vocês estavam falando das aulas, eu queria perguntar uma dúvida rápida. As aulas são todas em alemão ou tem algumas que são em inglês? Departamento de mecânica, que é onde a gente vai ter a maior parte das matérias, tem nos 2 idiomas, a maior parte em alemão, mas tem matérias em inglês também. A gente também faz matérias na informática e em outros grandes áreas, e aí você consegue achar mais matérias em inglês. Mas se você não está confiante no seu alemão e quer evitar matéria em alemão, dá para montar o seu roteiro de estudos. Você pode, né, pegar matérias assim, talvez dê para fazer 80 e 90% do seu curso em inglês, se quiser. É isso mesmo, dá para fazer, acho que se você quiser muito, dá para fazer o curso inteiro em inglês, mas existe essa limitação das áreas. Tem umas áreas que dão mais aulas em inglês. Se eu não me engano, o curso de Technology and Management é bastante em inglês. E, se eu não me engano, as turmas da informática, por exemplo, são bastante em inglês. Mas você tem que saber se é isso que você quer, porque se você vier para cá pensando em fazer aeronáutica como eu, não vai dar para fazer em inglês, porque as matérias da mecânica as matérias mais teóricas no geral são mais em alemão. Então meu curso foi uns 70% em alemão, se não mais. E aí depende, se acabar ficando, se você não tá confiante no alemão, você acaba ficando limitado nas matérias. E se for isso que você quer fazer desde o começo, não tem problema nenhum. E vocês falaram, o Lucas falou que para tese do mestrado tem um orientador, a Catarina falou também que se você quiser, enfim, se você quiser se aprofundar mais na teoria, vão ter professores dispostos a ajudar. Dá para falar, então, que, no geral, existe uma aproximação dos alunos, assim, uma proximidade com os alunos na TUM? Eu acho que não. Assim, mas acho que vai de experiência, né? Eu acho que tem uma proximidade maior com todos os pessoal que está fazendo PhD, porque as aulas práticas são com eles, a aula de exercícios são com eles. Se você vai fazer uma RIV, você vai ter bastante contato com quem está fazendo pesquisa nos institutos. O seu SA, você é orientado por um PhD. Tese de mestrado, também, você acaba sendo orientado, não é diretamente pelo professor, o cara top que dá aula e que é expert vai ser um doutorado, que também é um cara muito bom na área dele. Então, tem essa pequena hierarquia, né? Eu acho que na Poli a gente tem mais contato com o professor. Eu acho que esse ponto que o Lucas tocou é muito importante, a gente entender como que funciona o departamento aqui, porque a gente pensa no departamento, eu penso no departamento da mecânica na Poli, eu lembro dos professores em si, e aqui o que a gente chama de professor, o que as pessoas geralmente chamam de professor, na verdade, são os doutorandos, porque tem um professor que é o chefe do departamento,
Mas abaixo dele tem muitos, muitos, muitos doutorandos trabalhando no departamento e eles acabam participando muito das aulas, preparando material, ajudando com os exercícios. Inclusive, esses laboratórios que a gente mencionou agora geralmente são dados pelos doutorandos. Então, é um esquema um pouco diferente de organização, de hierarquia. E eu acho que o que o Lucas falou que não tem aproximação, a minha opinião sobre isso é que depende muito da sua experiência e depende muito de você. Porque eu acabei me aproximando bastante de alguns doutorandos, de alguns professores, mas foi só porque eu estava com essa intenção, porque eu acabei trabalhando na universidade e, enfim, participando das coisas por vontade própria. Então, eu acho que se você quiser se aproximar dos professores, existe uma abertura para isso, mas não é uma coisa que você tem que fazer ou que você necessariamente vai fazer, que vai acontecer com você. Você só chega aqui e o professor vai virar seu amigo. Não é assim que funciona. Mas, por exemplo, teve uma época, um exemplo que aconteceu comigo foi que uma época durante minha tese semestral, eu encontrei uma ferramenta muito interessante para usar na minha tese, que tinha a ver com uma matéria que eu fiz num semestre anterior. E eu precisava que um professor aprovasse o software para eu usar. E eu só mandei e-mail pro professor diretamente, o professor que me deu a matéria, falei, olha, eu encontrei essa ferramenta, eu acho que tem a ver com essa matéria e eu precisava de uma autorização para usar. E aí o professor começou a conversar comigo e falou que ele queria usar a ferramenta para dar aula, para melhorar a matéria, e a gente começou a conversar sobre isso. Então, esse tipo de coisa acontece, mas não é o dia a dia, assim, do estudante, porque os professores realmente são muito distantes da gente, já que tem esse nível intermediário dos doutorandos. E, só que os doutorandos são muito mais próximos, eu diria, com a gente, do que os doutorandos da USP. Na verdade, eu não lembro de ter conhecido os doutorandos da USP na minha época de USP. Pode ser problema meu, que eu não estava envolvida na época. Mas aqui os doutorandos são seus orientadores das duas teses. Eles são, se você fizer um RIV, que a gente vai falar depois o que é um RIV, mas se você fizer um RIV, o seu orientador, o doutorando é seu chefe do RIV. E eles estão sempre nas aulas de exercício. Se você pedir ajuda para fazer uma prova, teve uma prova que eu precisei de ajuda para fazer, e o doutorando me ofereceu um tempo, tipo uma reunião durante a semana para me ajudar a estudar para a prova. Então, essa interação eu acho que ela pode existir. Bom, agora a gente vai entrar exatamente nisso que você falou do RIV, o nome, desculpa se eu falei errado. E agora as dúvidas são sobre pesquisa. Então, primeiro, é possível fazer pesquisa dentro da faculdade? E vocês já falaram um pouco dos laboratórios, mas os laboratórios para essa pesquisa, para o RIV, é diferente ou são os mesmos? Assim, primeira coisa, existem RIVs e RIVs, né? Tem aquele RIV que eu acho que é o tipo chato, que é preparar slide para professor, preparar material didático e fazer algumas tarefas meio que repetitivas, assim, algum aluno precisa de dinheiro e os caras vão lá e precisa contratar alguém para fazer isso. Super válido. Tem os RIVs mais direcionados com pesquisa, que você vai programar alguma coisa ou vai ajudar realmente numa tarefa, vai ter alguma reunião para discutir. Então, mas acaba sendo bom porque tem bastante oferta de RIV para os estudantes. A maioria dos institutos estabelece um limite de 8 horas e meia semanais que você pode trabalhar com isso. Um ou outro te deixa trabalhar até 20 horas. Então, no geral, você consegue conciliar bem com seus estudos. Mas, assim, no geral, recomendo bastante. É uma forma de você vivenciar mais como que é a pesquisa dentro da universidade. Bom, eu posso falar um pouquinho da minha experiência, como é que foi. Eu tava precisando de uma RIV, eu queria começar uma RIV, porque eu tava precisando de dinheiro, mas também queria ter uma experiência na universidade. Consegui, digamos assim, uma vaga, é que aqui é como se fosse um emprego, né? Consegui uma vaga para trabalhar num simulador de dinâmica veicular, por motivos de tudo que está acontecendo esse ano, né? De restrições de uso de laboratório por causa do corona, acabou não dando certo, e aí me jogaram para fazer outro tipo de tarefa dentro do instituto, que foi aí uma tarefa chata de ficar preenchendo planilha de Excel e assistindo vídeos, como se fosse montando um dataset manualmente. Então, mas no fundo foi tudo conta como experiência, né?
Mas imagino que se você trabalhar diretamente com uma área mais técnica, você consegue ter um contato muito bom com os laboratórios e com os doutorandos que estão lá. Se os laboratórios são diferentes da Poli, sim, são mais modernos, tem mais orçamento e... eu acho que é isso. Eu acho que a pergunta tinha mais a ver com pesquisa. Aí, nesse caso, eu acho importante definir o que que é um RIV. Porque a gente falou que, do RIV, não é, né? Mas acho que a gente não explicou o que que é. Ahn, o RIV é como se fosse um emprego que você aceita num departamento dentro da engenharia mecânica. Então, a engenharia mecânica está dividida em departamentos, e em cada departamento eles têm uma cota de RIVs, que são estudantes que estão trabalhando lá, e eles recebem um dinheiro por isso, uma bolsa mensal. Mas não é necessariamente que nem uma IC na Poli, porque o RIV não está necessariamente, como o Lucas já explicou, que o RIV dele era de fazer planilha, ou que poderia ser, deveria ter sido outra coisa, infelizmente. Mas não está necessariamente vinculado com uma pesquisa que você escreve, com um trabalho que você escreve. Então, nem sempre um RIV é de pesquisa. O meu RIV, por exemplo, foi de manufatura. Eu não estava pesquisando nada, eu estava fabricando umas peças em fibra de carbono. E tudo bem, isso faz parte da pesquisa do doutorando do departamento, então geralmente é uma parte do trabalho, de um trabalho de doutorado, então você está envolvido na pesquisa, você consegue entender o que está acontecendo na pesquisa, você pode conversar com o seu doutorando, seu chefe, para participar mais da pesquisa e ter essa visão e começar a colocar um pezinho na pesquisa do departamento, ver o que que eles fazem, ver quais são os projetos, até participar das apresentações e tal. Mas o que você está fazendo ali geralmente é menor do que isso, é uma parte da pesquisa, uma coisa um pouco mais específica, até porque tem esse limite de 8 horas por semana, que é pouco tempo. Então ele não necessariamente é uma pesquisa, mas pode ser. Se bem que eu não me lembro de nenhum RIV que tenha tido um trabalho aliado, mas enfim, nada impede. Eu acho que a tese semestral tem mais a ver com o que a gente pensa com IC, mas é que a tese semestral não tem bolsa. Mas enfim, o RIV geralmente é um bom dinheiro para te ajudar a se manter com os custos de vida. Então, geralmente as pessoas pegam mesmo que seja um RIV chato, tipo de fazer planilha. E eu acho que vale a pena pela experiência de conhecer mesmo o departamento, o que que eles fazem. Porque isso te ajuda não só a escolher suas matérias, mas também a pensar, tá bom, o que que eu quero fazer depois. Posso pensar no doutorado, posso pensar no que me interessa ali, conhecer tópicos novos. Sempre eu acho que vale a pena. E eu acho que essa é a questão. E os laboratórios, eu sei que alguns departamentos têm os seus próprios laboratórios, não todos. E os laboratórios, como eu tinha mencionado antes, eles são reservados para quem trabalha no departamento. Então, tem alguns laboratórios que não são acessíveis a todos os alunos. E se você faz um RIV, você pode acessar o laboratório. Isso é uma parte interessante. Mas, como o Lucas mencionou, o orçamento é grande, então tem vários laboratórios separados. Tem os laboratórios que são usados para as aulas, para as matérias, tem os laboratórios que não são usados para as aulas, para as matérias, então depende muito da sua grade horária, do seu currículo, o que você escolher fazer. E tem a oficina, como eu falei, aquela oficina que eu falei antes, ela não conta como um laboratório. Ela realmente é uma coisa que é separada da universidade, porque não é necessariamente, você não precisa necessariamente ser estudante para utilizar. Gente, e agora eu queria saber um pouco sobre atividades extracurriculares que tem no campus. Existe alguma? É porque vocês mesmos disseram que não tem muito uma ideia de campus, né? São, pelo que entendi, são prédios espalhados, não é? Mas existe alguma atividade extra, algum esporte, ou que a gente tem na Poli os centrinhos, a atlética, algum grupo de extensão? Tem alguma coisa assim? Tem bastante dessas coisas, mas é de um esquema diferente do que a gente conhece da Poli. Acho que faz sentido começar com os esportes. A gente tem o CP na Poli. Aqui tem uma coisa que se chama de CETRAES, que é como se fosse um CP, mas ele não é só da TU, ele é compartilhado com as universidades locais. Então, na verdade, ele não está no campus, nem perto do campus, ele está no Centro Olímpico de Munique. E como estudante, você pode ser membro do CP, vou chamar de CP. Você pode ser membro do CP daqui por uma taxa bem baratinha por semestre e participar dos esportes que eles oferecem. Tem vários cursos. Tem um programa de inverno, um programa de verão. Tem os cursos básicos, que são os esportes mais normais que a gente conhece mesmo, esportes de grupo, academia. Eu cheguei a fazer karatê lá. Tem várias coisas legais. E tem umas coisas mais diferentonas mesmo. Tem curso de esqui, tem curso de vela. Só que daí essas coisas diferentonas são
pagas à parte, então elas são mais caras. Então, existe essa oportunidade, não é 100% de graça, mas é bem acessível. Bom, falar um pouco dos centros acadêmicos. Aqui também tem os centrinhos acadêmicos. Não fiz parte. Não acho, eu posso estar falando muita coisa errada, mas eu não acho que tenha muitos alunos internacionais nos centrinhos acadêmicos. Ou, sei lá, também nunca tive muito contato. Mas, assim, de fato existe. Eles organizam festas. Acho que é bem comparável com o centrinho acadêmico da Poli. Grupos de extensão tem, sim. Também tem esses grupos de competição técnicos que tem a versão Thunderheads, tem a versão não Baja, mas o de carro de Fórmula, tem a versão do Fórmula na TUM. Tem o Hyperloop, que, bom, tem poucas universidades do mundo. Também também tem de produção e pesquisa de drones, eu acho que tem alguns alunos que fazem parte. Então, tem sim grupos de extensão. Assim, outras coisas que acontecem na universidade são, por exemplo, que eles chamam de Tum Café, eu acho, ou Language Coffees, eu acho que alguma coisa assim que eles organizam assim umas 10 mesas diferentes e a ideia é você sentar com pessoas e conversarem, né, no idioma que vocês queiram. Então tem a mesa do alemão, tem a mesa do inglês, tem a mesa do português, tem espanhol e várias línguas diferentes. E é legal que você tem trocas aí, né? Então, sempre gostei muito disso. Eu reservava aí uma hora e meia da minha semana só para participar disso. Foi legal no meu primeiro semestre, é uma ajuda boa pro alemão. Que mais de atividades extra? Cara, eu gosto muito do esporte do Centro Olímpico. Assim, praticamente de graça. Os cursos são muito bons. E sobre não... Assim, quando a gente fala que fica longe do campus, isso acaba sendo verdade, mas por causa do transporte público de Munique ser muito bom, se você mora razoavelmente bem localizado na cidade, você vai chegar no Centro Olímpico com muita facilidade. Então, também é uma boa opção para quem gosta de fazer esporte. Eu só queria complementar com umas coisas que eu esqueci, que o Lucas me lembrou. Você falou do Tum Café, eu lembrei do Buddy Program. Não sei se você já viu isso. Mas enfim, existe um negócio que chama Buddy Program. E basicamente eles fazem um par, né? Que é uma pessoa nova e um veterano. E da minha turma, acho que 3 pessoas fizeram. Eu fiz, mas a gente teve alguns problemas, eu e minha veterana, que não tava dando certo pra gente se encontrar. Mas enfim, o que acontece é que você pode se encontrar com essa pessoa para compartilhar a experiência, para compartilhar medos, conversar com ela, conhecer a cidade mesmo, porque a TUM tem tantas pessoas que vêm de fora, não só de fora do país, mas também de todas as partes da Alemanha. Então, tem essa pessoa que você tem que se voluntariar para isso, né? Tanto como buddy veterano quanto como buddy bicho. E você tem essa pessoa que tá lá para te apoiar, é bem legal. Outra coisa legal são os cursos de línguas. A TUM tem um departamento de línguas e durante o teu período de estudos aqui você pode fazer as matérias de línguas durante o semestre. E acho que o pessoal aqui acaba fazendo várias. Eu mesma fiz várias e são cursos bons e faz parte da universidade. Então, na verdade, você acaba não pagando nada para fazer o curso. É bem legal. E por fim, acho que eu queria falar do grupo de extensão que eu participei, o TUM Hyperloop. Tem vários, como o Lucas falou. Eu acho que a gente nem consegue listar todos os grupos que tem. Mas o que eu participei foi esse e eu acho que valeu muito a pena. Dá para perceber que existe um apoio da universidade e é um ambiente legal para desenvolver alguma coisa. Eu acabei usando bastante oficina, colocando a mão na massa bastante. As vantagens que a gente conhece dos grupos de extensão são válidas aqui. E também é legal que você acaba conhecendo mais gente, conhecendo mais lugares, conhecendo institutos dentro da Alemanha, institutos de pesquisa, as empresas que são sponsors dos grupos, você acaba entrando em contato com elas. Então, isso é uma coisa bem legal nesse aspecto. Acho que é isso.
Por acaso tem algum grupo, tipo a EPOLI, que recebe estudantes de estrangeiros, que acolheu vocês de alguma maneira, assim, por vocês serem estrangeiros? Eu só consigo pensar no Erasmus. O Erasmus é um programa europeu, mas cada universidade tem um grupo de estudantes que tem bastante a ver com Erasmus e acaba formando um grupo. Na verdade, eu nem me lembro o nome do grupo. Mas eles organizam eventos para os estudantes internacionais. Então, no meu primeiro ano aqui, eu acho que todos os eventos que eu fui no meu primeiro semestre aqui foram organizados por eles. São muito interessantes, tinha coisas muito variadas, tinha tipo, vamos no karaokê juntos, tinha tipo, vamos esquiar pela primeira vez juntos, muito diverso e dava para conhecer bastante gente internacional. Mas o problema do Erasmus é que as pessoas que estão fazendo Erasmus geralmente passam só 6 meses aqui, então várias das pessoas internacionais que a gente acaba conhecendo nesse começo vão embora, infelizmente. Mas eles organizam bastante coisa assim, isso é legal. Eu imagino também que os centros acadêmicos aqui possam oferecer algum outro assim, auxílio se alguém está precisando, né, nessa fase de adaptação. Isso é uma coisa que eles costumam fazer no começo do semestre. E tem um programa pago da universidade que é como se fosse um curso de alemão intensivo no seu primeiro mês aqui na cidade. É um mês antes das aulas começarem, que tem uma integração muito boa com os outros intercambistas que chegam. Mas aí não é exatamente o grupo de extensão. E é um pouco caro, mas é possível, mas é um pouco caro. É um pouco caro. Bom, agora eu queria entrar mais na questão de moradia. Tem alguma residência estudantil na universidade ou próxima da universidade? Como foi para vocês? Onde vocês decidiram morar? Foi tranquilo esse processo? Esse processo não é fácil para ninguém. Quem disse que arranja moradia fácil em Munique está mentindo. Eu acho que esse é o maior problema da cidade, é o mercado imobiliário. Assim, Munique, eu acho que não sei se é a primeira ou a segunda cidade mais cara da Alemanha. E cara para todo mundo, né? Estudantes inclusos. Então, tem que quebrar um pouco a ideia de que você vai morar num lugar muito bom perto da universidade. Essa pode não ser a realidade. Mas tem moradia estudantil, sim. E para elas quero dizer com moradia estudantil. Tem alguns tipos diferentes. Eu imagino que o mais comum seja um mini apartamento, em que você tem a sua cozinha, sua mini cozinha, seu mini banheiro. Também tem um modelo de república, que você tem um quarto seu, mas tem uma cozinha e banheiro que todo mundo usa. Todo mundo, 5, 6 pessoas. Essas aí, grandes vantagens da moradia estudantil é que elas são muito baratas comparadas com o padrão da cidade. Se você vai pagar um quarto em Munique, você vai pagar nele 500, 600 euros, assim. Com moradia estudantil, que é organizada, né, pelo Grêmio Estudantil da cidade, você vai pagar, eu imagino, que uns 300 euros por aí, ou menos. Não, 300 euros. Então, assim, é incomparável com o resto da cidade. Só que para isso tem uma fila de espera. E essa fila de espera pode ir 2, 3, 4 semestres até. É realmente uma incógnita quando você vai conseguir o seu lugar da moradia estudantil. Mas uma vez que você consegue e você se muda para lá, seu custo de vida acaba diminuindo consideravelmente. Essas moradias estudantil estão espalhadas pela cidade, assim, em vários bairros diferentes. E a minha experiência foi que cheguei em Munique, fiquei procurando casa, apartamento, e por sorte eu consegui um contrato de 6 meses sublocando um apartamento da moradia estudantil, que era uma pessoa que foi fazer estágio em outra cidade, aí é verdade, essa pessoa sublocou o lugar para mim, então nos primeiros 6 meses fiquei morando em moradia estudantil, apesar de não ter oficialmente pegado o meu lugar na fila de espera. Aí depois disso me mudei
para uma VG, para uma república particular. E nos últimos 8, 9 meses estou morando num bairro um pouco afastado da cidade. Mas também gostando bastante do lugar, é bem legal ter a experiência de morar com alemães, numa VG que a gente fala. Mas, assim, resumindo, existem moradias estudantis, elas são baratas e o problema é que realmente tem uma fila de espera. É tudo isso que o Lucas falou. Eu queria complementar só em alguns pontos. Quando o Lucas falou barato, é barato para Munique, porque eu acho que 300 euros realmente não é barato para nenhum outro lugar. Se você pensar em Darmstadt ou em outras cidades da Alemanha, você paga bem menos que isso. Mas Munique é uma cidade muito cara. E esse ponto de que é uma incógnita se você vai conseguir, quando você vai conseguir uma moradia estudantil é bem importante, porque não foi todo mundo. Eu sou a velha aqui da cidade, não foi todo mundo nos anos que eu vi aqui em Munique que conseguiu uma moradia estudantil. Claro que depende de muitos fatores, mas eu acho que não é uma coisa que dá pra contar, assim, tipo, eu vou conseguir um negócio por 300 euros. Eu acho que pelo menos no começo é importante você ter uma segurança que você vai ter que se mudar. Eu não conheço ninguém que não teve que se mudar várias vezes quando chegou. Acho que esses 6 meses que o Lucas conseguiu foi uma sorte bem grande, porque nos meus primeiros 6 meses aqui de Munique eu me mudei 4 ou 5 vezes. Eu não tava conseguindo alguma coisa fixa. E realmente esse é o maior perrengue, não o maior de todos, mas é um dos perrengues grandes que a gente tem que passar vindo pra cá. Dá pra resolver, lógico, mas é uma coisa a se pensar, realmente. Mas, enfim, a parte boa é que tem outros tipos de moradia estudantil, que não são essas do Grêmio Estudantil, são moradias estudantis privadas, são essas que o Lucas mencionou que ficam em torno dos 500 ou 600 euros. E dessas tem várias espalhadas pela cidade. Então, em último caso, dá pra conseguir alguma coisa dessas. Foi aí que eu acabei morando depois nos meus anos de DD. E, enfim, elas são, na verdade, um pouco diferentes, né, da moradia do Grêmio, porque, por exemplo, eu acabei pegando um desses quartos que ele falou, que o quarto era só meu, eu tinha uma pequena cozinha, um pequeno banheiro, então eu tinha um pouco mais de privacidade. Mas também tem a experiência da VG, que vale muito a pena para você conhecer a vida, a cultura, se integrar mais em como que é morar aqui com as pessoas e aprender com as pessoas com quem você está morando. Então pode valer super a pena. Bom, ainda nesse tópico de vida estudantil, eu queria perguntar para vocês como que funcionam as festas. Vocês mencionaram que os centros acadêmicos organizam algumas. Tem algo tipo Inter, assim, engenharia, sei lá, alguma competição desse jeito, alguma coisa assim? Bom, para começo de conversa, eu preciso lembrar de uma época pré-2020 em que tinha festas. Ahn, é, tem festas estudantis que eu me lembre, uma das mais famosas é a Festa dos Bichos, que é uma festa que tem no primeiro semestre, todo vinter semestre, que é quando as pessoas começam os estudos, tem uma festa pros bichos, que é muito legal, que geralmente é no campus central, que é um dos campos grandes que a gente tem, e meio que todo mundo vai na festa. E, enfim, tem umas festas estranhas, tipo, eu lembro que no meu primeiro ano teve um baile na informática que era realmente um baile formal, um baile pra realmente, tipo, dançar valsa e vestir coisas chiques. E foi super estranho, mas foi divertido. Mas, assim, são menos, eu diria, do que na Poli, pelo menos pela minha experiência. Eu não lembro de ter aquelas festinhas pequenas, assim, tipo uma festinha no centro acadêmico na quinta-feira à tarde, sei lá. Isso eu não me lembro de acontecer. E em termos de engenharia das competições universitárias, que eu saiba, não. Que eu saiba, não tem. Porque, como eu falei, o CP ele não é da TUM, né? Ele é compartilhado. Mas pode ser que eu esteja errada. Se eu tiver, Lucas me corrige. Eu acho que o Brasil está alguns anos-luz adiantado na questão Inter, assim, comparado com aqui. Também nunca cheguei a ver um quinta igreja, assim, alguma coisa do tipo acontecendo. Tem as festas organizadas pelos centros acadêmicos, ou sei lá por quem, acho que é um pouquinho maior. Inclusive, acho engraçado se tem ingresso para festa, quando a festa é na própria universidade, o que eu acho estranho. Mas assim, não comparem com as festas do Brasil, não comparem com os rolês que a gente está acostumado, não vai ser a mesma coisa.
O que eu acho bem legal são as festas que tem, não na própria universidade, mas são o que tem nas moradias estudantis, nesses prédios que a gente estava falando. Eu acho que é porque, como é um ambiente mais internacional, com pessoas de todos os cantos do mundo, acaba sendo mais divertido, acaba sendo um pouco mais descontraído. E, e também, que nem a Kátia falou dessa coisa do baile, tem muitas coisas diferentes, assim, ó, estilos de festas diferentes, que a gente não vê tanto em São Paulo. Então, isso eu acho bem legal. Mas tem festa sim. Agora a gente vai para o tópico de estágio, só que eu tô meio confusa. O Rives, ele entra como um estágio? Existe outro tipo de estágio que a Atom oferece para vocês fazerem? Existe sim um outro tipo de estágio, mas não é a TUM que oferece. Você pode estagiar numa empresa, e aí não tem nada a ver com a TUM, na verdade. Mas tem alguns tipos. Acho que são três tipos principais de emprego, então eu vou falar dos três. Eu já falei do RIV, que é quando você está empregado pela universidade, na universidade, trabalhando no departamento, e você trabalha poucas horas, geralmente 8 horas na semana. O outro tipo é um Werkstudent, que é um contrato de estágio, geralmente para quem ainda está estudando, né, tem matérias para fazer, então é um estágio de tempo meio período. Você acaba trabalhando 20 horas na semana numa empresa, e isso paga um pouco melhor. E tem o Practicum, que é um estágio diferente no sentido de que é muito mais horas, é muito mais intensivo. Então, são 35 horas na semana. E, enfim, acaba sendo um pouco difícil de levar matérias do lado. Então, depende de onde você está na sua grade curricular, no progresso do DD, para fazer esse tipo de estágio. Mas isso também é numa empresa. E eu acho que esses são os três principais. Que eu me lembro, não tem mais nenhum. Mas geralmente você não precisa, não é que nem na USP, que você precisa pegar o contrato da empresa e levar para a TUM assinar e devolver. Você só vai na empresa e mostra para eles que você está matriculado. E aí eles podem te contratar ou não, é meio que como se fosse um emprego de verdade. Você vai lá, faz entrevista normal e se a empresa quiser, ela te contrata, se ela não quiser, ela não te contrata. E a TUM é um pouco, a TUM fica mais na dela nesse sentido. Lembrando que a gente não tem estágio obrigatório na TUM, pro nosso programa de mestrado, então tudo que você for fazer, né, de emprego assim é porque você escolheu. Uma escolha muito boa, né? Tem que aproveitar as oportunidades de trabalho que tem aqui, coisas que talvez no Brasil a gente não encontre com frequência, né? Sendo um pouco de eufemismo. Mas sim, que nem a Kátia falou, tem esse Werkstudents e tem o estágio mesmo. Para fazer esse outro estágio de 40 horas semanais, você não precisa ser estudante, na verdade. E o outro sim. Mas tem bastante oportunidade. Agora com Corona talvez um pouco menos, mas no geral é isso. Eu normalmente tive que mostrar minha matrícula nos meus practicums. Prático? É. É, Bom, então acho que falei algo errado. Precisa ser estudante. tudo bem. Ai, tudo bem. Então, agora eu queria saber, vocês falaram que ele não é obrigatório, mas mesmo assim, tem como validar aqui na USP e usar essas horas como horas de estágio? E respondam isso, depois eu continuo fazendo perguntas. Isso é uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo das gerações, assim. Esse ano eu tô tentando aproveitar meu estágio daqui como estágio obrigatório da USP. Parece que vai dar tudo certo, mas tem que cumprir os requisitos da USP, fazer um relatório, ter orientador na USP e tal, esse tipo de coisa. Mas parece que vai dar certo. Mas é uma coisa que tem que ser conversado com o próprio departamento, porque nos anos passados eu não tenho certeza se deu certo ou não. Não, não chegamos nessa parte ainda. Estamos desbloqueando os níveis do duplo diploma aos poucos. Mas eu acho que não é o tipo de informação que a gente pode, tipo, falar e garantir para as pessoas. Depois podem mudar, né? Os convênios também mudam. Não sei se tem a ver com convênio. Eu acho que é independente, mas de qualquer forma, vai do instituto. Eu acho que pelo menos na mecânica tem muito a ver com o tipo de estágio que você fez, porque a mecânica é bastante rígida em termos de ser um estágio de engenharia ou não. Então eu acho que é o tipo de coisa que eu não posso responder, que cada
cada ano da turma do DD vai ter que conversar com o responsável pela matéria de estágio e garantir que vai dar certo. Mas em termos de horas, simplesmente por termos de horas, um estágio daqui vai te fornecer, você vai trabalhar as horas que você precisa trabalhar para fazer um estágio obrigatório. O problema é só se o departamento vai aceitar ou não, e isso é uma coisa que a gente não pode falar. Agora eu queria saber um pouco sobre como é esse contato das empresas com os estudantes. A faculdade, pelo que eu entendi, não interfere muito. Vocês têm que ir meio que por conta própria, é isso? Ou então a faculdade tem, sei lá, alguma feira de profissões que ajude vocês nesse processo? Meu período de intercâmbio aqui tá um pouco limitado com ficar bastante tempo em casa, mas sim, tem feiras de profissões, e no geral, a TUM tem bastante ligação com a indústria automobilística bastante, vários projetos financiados pela BMW, então a indústria está muito ligada com pesquisa, e também em algum outro workshop ou evento, né, que acontece dentro da universidade. É exatamente isso que o Lucas falou. Tem várias feiras de profissões. Eu acho que uma das mais famosas é uma que chama Ecom, que esse ano, infelizmente, não vai estar acontecendo, mas geralmente as empresas trazem como se fosse uma feira, assim, que eles fazem na faculdade mesmo, lá no prédio da mecânica. E aí todo o átrio do prédio tem esses standzinhos com cada empresa para eles se apresentarem para os alunos, para eles realmente. É um dia. Né, aliás, eu acho que nem um dia, acho que é uma semana inteira, se eu não me engano. Que essas empresas vêm trazer os stands e falar do trabalho deles para a gente poder conhecer. Inclusive, às vezes eles já até trazem umas vagas, assim, tipo uma descrição de uma vaga de emprego ou de estágio já direto para a feira, para falar, olha, a gente tem essa vaga aqui, se vocês quiserem, vocês podem aplicar. Então tem esse contato e a TUM incentiva isso. E além disso, os departamentos, como eu falei, né, a engenharia tem engenharia mecânica, tem os departamentos de engenharia mecânica, e cada um geralmente tem seus próprios contatos com empresas, dependendo da área de pesquisa deles, né? Então, tem muita coisa com a área automobilística, mas também tem bastante coisa com a área aeronáutica. E vai dependendo um pouco da área de atuação do departamento, mas geralmente tem os doutorandos que estão trabalhando lá, têm um contato com a empresa, e pode até ser que você consiga um RIV que tenha a ver com isso. E fora isso, eu acho que para as empresas aqui existe um interesse em trabalhar junto com a universidade, porque também existem, se você pensar no doutorado, existem vários doutorandos aqui que não trabalham diretamente na faculdade, mas sim trabalham nas empresas, fazendo a pesquisa deles no campo, na indústria mesmo. Então, existe essa cooperação entre a universidade e a indústria nesse sentido, de maneira a empurrar a pesquisa para frente. Isso é muito legal. Tem acho que até um número bom de professores que trabalham na indústria ou são ativos em outros centros de pesquisa e ao mesmo tempo dão aula na universidade. Acho isso bem legal, que traz uma visão, assim, bem boa do que é a realidade industrial, né, do país. Bom, agora para a última pergunta desse bloco do estágio, eu queria saber qual vocês acham que são as maiores vantagens de fazer um estágio no exterior comparado com no Brasil e como que é o ambiente de trabalho? Tipo, o pessoal na maior parte é mesmo da Alemanha ou é um ambiente mais diverso? Tem vários intercambistas, várias pessoas de outros países? Bom, onde eu tô estagiando agora é uma empresa bem pequena e não fica exatamente, né, na Munique, como cosmopolita, né? Fica uma cidadezinha aqui do lado. E, assim, sou o único estrangeiro lá, né? Todo mundo bem alemão. Então, acho que varia bastante de onde você consegue a sua vaga. Maior vantagem comparado ao Brasil, eu vejo, né, na minha opinião, que se você está procurando alguma carreira mais técnica, bem voltada à engenharia, deixando claro, né, que você não tá atendendo ao mercado financeiro, alguma coisa de consultoria e business, aqui você vai conseguir muito mais oportunidades do que a gente consegue numa cidade como São Paulo, que tem um foco financeiro, né, assim, nos últimos anos tem crescido bastante. Eu acho que essa é a principal vantagem. O nível tecnológico da pesquisa e desenvolvimento que você vai achar aqui, em poucas empresas do Brasil, eu acho que dá para achar, infelizmente. Eu acho que essa é a principal vantagem. A minha experiência
um pouco parecida com a do Lucas, mas em termos de tamanho de empresa é diferente. Na verdade, estou trabalhando em uma empresa grande, trabalhei em outra empresa grande aqui também como estagiária. E eu acho que a pergunta é bem ampla, porque empresas grandes, no geral, têm mais empregados, né? Então você acaba pensando, deve ter mais estrangeiros. Mas pela minha experiência aqui, as duas tinham bastante alemães. Então o ambiente de trabalho era bem alemão. Você precisava falar alemão, quer dizer, precisava, não, mas seria melhor. E as diferenças culturais são bem claras. Mas eu acho que se você começar a pensar em startups ou coisas em outras, talvez que não sejam tão técnicas, tão engenharia, como o Lucas mencionou, talvez seja diferente. Um, eu acho que as startups que têm contato ali na TUM, que eu cheguei a conhecer na TUM, acabam tendo mais estrangeiros falando mais inglês, pelo menos é o que eu notei, mas eu não cheguei a trabalhar nelas. E, assim, tem que se adaptar, eu acho, ao ambiente de trabalho, que com certeza não é a mesma coisa que no Brasil, mas não necessariamente ruim, tem prós e contras. Em termos de técnica, eu acho que o que o Lucas falou é muito verdade, que o desenvolvimento no quesito engenharia aqui é difícil de encontrar no Brasil e tem muitas oportunidades na área industrial, na área técnica aqui, sendo que eu acho que em São Paulo não são tantas oportunidades para se estagiar nessa área, então é uma oportunidade para aprender, eu acho. No mínimo para decidir se você gosta da área técnica ou não, porque se você não consegue estagiar na área, é um pouco difícil de falar, não, eu gostei da engenharia, é isso que eu quero fazer para minha vida. Então, eu acho que essa parte é legal. E eu acho que a gente tem muito mais contato com o estado, como traduzir isso, state of the art, o estado da técnica. Porque tem várias empresas, como eu falei, tem várias empresas que estão em contato com as universidades para fazer pesquisa, então elas acabam desenvolvendo técnicas novas. Você pode participar, pelo menos observar, pelo menos estar ali no ambiente, entender o que está acontecendo e abrir um pouco a cabeça, assim, para as possibilidades da engenharia. Eu acho que isso, na verdade, foi o maior crescimento que eu tive na turma, foi realmente entender. Tá bom, mecânica não é só carros, não é só ar-condicionado. Você tem tantas possibilidades e tantas coisas acontecendo na pesquisa. E isso eu acho que é uma coisa que o estágio daqui é bem imbatível, assim. Então, acho que a gente terminou esse bloco de estágio. A Yasmin vai fazer a próxima pergunta. Beleza, gente. Eu queria falar a vida um pouco fora da faculdade. A gente vai entrar mais nesse tópico. A cidade de Munique, ela é grande, né? Vocês mesmos já falaram, ela é grande. E então deve ter bastante opção de entretenimento. Como que é exatamente o entretenimento da cidade? Tem, assim, fora as festas da faculdade, que vocês já comentaram, mas, assim, festas, rolês que tem na própria cidade, apesar de estar um pouco restrito nesse momento, mas enfim. Uma coisa que eu gosto. Acho que, primeiro eu tenho que falar que tenho. É muito condicionado com em qual parte do ano você tá, né? No verão é uma coisa, no inverno é outra. No inverno é muito mais rolê em casa, né? Fugindo o máximo possível do frio. E o alemão, ele sabe aproveitar o verão. Tipo, eu acho que diferente no Brasil, que a gente. É tão óbvio que tem sol que a gente não aproveita isso. O alemão, quando ele vê um sol, ele vai pro parque, ele se encontra com as pessoas, faz muito esporte, e isso eu acho muito, muito legal. Então, assim, por exemplo, eu adoro jogar vôlei e acho incrível a quantidade de quadras e espalhadas pela cidade, assim. Então, questão de parques, Munique tem muito a oferecer. Especialmente tem um que chama English Garten, que é o maior deles, e você inclusive pode, assim, pular, entrar na água e se deixar levar pela correnteza, curtir um pouco de adrenalina ali. São coisas que dá pra fazer só no verão. Indo um pouco pra bares e restaurantes, tem bastante coisa. O problema de ser estudante é que às vezes não consegue bancar, né, assim, vários rolês desse tipo, mas vez ou outra tem bastante a oferecer nisso. Parte cultural também, Munique é bem legal, tem vários tipos de museus diferentes. Então, quem curte bastante isso,
também bastante coisa. Essa questão da sazonalidade da atividade aqui é bem importante, mas pensando principalmente no verão, para começar, eu nasci e cresci em São Paulo, então não era uma coisa normal para mim, assim, tipo, pegar e ir pro parque, porque a gente tem Ibirapuera. Aqui, você realmente sai de casa e, tipo, tem um parque a cada 100 metros, mesmo que seja um parque pequeno, e geralmente tem, tipo, uma mesinha de ping-pong ou alguma coisa legal para fazer lá. E, por exemplo, agora eu tô morando lá de um lago, e não é uma coisa estranha para essa cidade, porque tem muitos lagos aqui em Munique. Tem o rio do English Garden, que o Lucas mencionou. E todas esses corpos d'água são água relativamente limpa que as pessoas, na verdade, usam para nadar. Então, no verão, você ando 5 minutos aqui do lado de casa, vou nadar ali no lago e volto para casa. E isso é uma coisa que não era normal para mim, morando em São Paulo. Uma parte da cultura alemã que eu acho que é muito legal a gente incorporar, que foi uma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas que se mudou para cá gostou mais. Muito esporte, muita bicicleta, corrida, vôlei, futebol, tudo que você pode pensar no verão acontece. E você passa a maior parte do verão do lado de fora. Isso é fácil de dizer. Você realmente está fora de casa a maior parte do verão. E aí no inverno é mais ao contrário. Mas eu acho que o inverno tem seu charme, porque a gente faz os rolês em casa, mas eles são tão. Não sei, o inverno é tipo a época de tomar vinho quente e dar rolê no mercadinho de Natal no centro. E tem seu charme, é legal para se aproximar das pessoas, porque nem sempre isso é fácil aqui com a questão da cultura e tal. Eu acho que o inverno dá essa oportunidade. Que mais? E a questão cultural de restaurantes, bailes, museus e tal, cinema. Isso acaba sendo um pouco caro, sim, mas tem, assim, as opções são muitas, tem coisas muito legais de se fazer e às vezes dá para achar o jeito barato de fazer. Por exemplo, tem 3 museus muito legais aqui que são as Pinacotecas e todo domingo a entrada é 1 euro. Então, domingo é o dia do estudante no museu e aqueles museus são muito legais. Então, tem jeitos e jeitos de fazer as coisas. E eu acho que sempre dá para dar um jeito e aproveitar, e tem bastante coisa para aproveitar. E vocês falaram que Munique é uma cidade um pouco cara, né? Que é a segunda ou primeira cidade mais cara da Alemanha. O Lucas, eu acho que chegou a comentar que as moradias estudantis existem alguns tipos, que é o que tem mais fila de espera, que são financiadas pelo governo, se eu não me engano, né? Mas, assim, são ok. Mas existe algum outro tipo de auxílio financeiro do governo para algum outro tipo de coisa? Existe algum tipo de bolsa para quem está indo como estudante estrangeiro? Eu acho que não. Digo acho porque as situações podem mudar. Tem uma bolsa do governo alemão, só que não acho que ela é específica para estudante estrangeiro. Mas eu imagino que se a situação financeira for realmente complicada, você acho que consegue um auxílio de 400 euros do governo, mas aí, em contrapartida, você não pode trabalhar, quer dizer, você tem que ficar focado nos seus estudos. Mas eu acho que, como via de regra, não existem bolsas. Não sei como que funciona essa também, teria que pesquisar. Tem que se contentar com alguma Alcane ou alguma outra coisa do Brasil. Acho que é bem mais fácil de conseguir. Bem mais fácil, né? Continua sendo bem difícil, mas é mais provável do que alguma coisa vindo do governo alemão. O meu conhecimento sobre isso é isso mesmo. Eu conheço algumas pessoas que vieram para cá com a bolsa da Alcane, que também é difícil de conseguir, mas é possível. E fora isso, eu não soube de nenhuma bolsa. Esse auxílio do governo de 400 euros, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, é para cidadãos europeus. Então, talvez não funcione para todos, eu não tenho certeza. Tem que pensar nessa questão do visto. E, infelizmente, isso é um ponto negativo, realmente, porque é uma cidade cara de se morar e não tem essa questão da bolsa. E outra coisa que eu acho que a gente esqueceu de mencionar que seria importante é a questão do visto, porque o visto de estudante te limita quantas horas você pode trabalhar no ano. Assim, é um limite aceitável, vai dar para pagar as contas, mas só lembrando que existe esse limite. Então, é importante pensar nisso, dar uma olhada nisso, antes de vir para cá. Agora a gente vai entrar no tópico mais de viagens. Eu imagino que agora, durante essa situação de pandemia, não esteja dando para fazer muitas, mas se vocês puderem contar um pouco sobre como era antes, é tranquilo em questão de dinheiro, em questão de logística, viajar pela Europa?
Essa pergunta é um pouco ampla, porque a gente pode pensar, vamos lá, questão de dinheiro. Eu posso ir para a Suíça, que está aqui do lado, ou eu posso ir para a Eslovênia, que está aqui do lado. E, em termos de dinheiro, isso é completamente diferente. Então depende muito de para onde você quer ir. Tem lugares que são muito caros, tem lugares que são muito baratos. E a gente, como estudante, acaba fazendo as viagens mais baratas. Mas isso não acaba, não é ruim, na verdade. Tipo, tem muitos lugares muito legais por aqui que dá para viajar num orçamento tranquilo. E eu acho que a logística é a parte melhor, assim. Eu acho que, pelo menos eu não estava acostumada saindo do Brasil, que, sei lá, em 4 horas eu tô na Itália. Então, realmente, você pode trocar de país muito fácil, você pode trocar de cidade muito fácil. Tem vários ônibus muito baratos, tem um Flixbus, que não é a coisa mais confortável do mundo, mas se você está disposto a vender seu conforto, você pode pegar um Flixbus por, sei lá, 15 euros e chegar em Amsterdã amanhã, e é isso. Um, então dá para fazer bastante coisa. E quando não tem uma pandemia, a gente faz também, porque eu acho que a gente tem bastante liberdade durante o semestre de resolver como que vão ser seus horários e tal. A universidade te dá muita liberdade de organizar sua própria vida fora do período de provas. Então, isso é bem legal. Como não tem a lista de presença, né? é, não existe isso. Você pode tirar, se quiser, uma semana, né? E viajar, né? Depois você recupera o tempo aí que você ficou fora. É que nem a Kat falou, Flixbus, muito bom para fazer viagens low cost. Mas, assim, o que eu curti bastante foi em cidades que os intercambistas da Poli estavam, porque aí você acaba reencontrando vários amigos e você ainda tem um tour pela cidade que você não conhece aí, algum amigo seu te apresentando, então tive algumas experiências bem legais nesse sentido. É, mas realmente com pandemia, com corona fica um pouco mais complicado. Mas dá pra fazer bastante coisa e não gastando muito. E quando vocês vão viajar, vocês costumam ir com uma agência ou vocês organizam a viagem por conta própria? Como funciona isso? Tem alguém na faculdade que ajude ou algo assim? E tem algum destino especial que vocês recomendariam para quem está assistindo esse vídeo? Algum que vocês falaram, tipo, nossa, esse aqui é imperdível? Dá pra falar tudo? Ahn, a questão da agência. Eu nunca fui em uma viagem com agência. Sempre organizei tudo sozinha. E, sei lá, na minha opinião, vale mais a pena. Eu gosto de organizar minhas coisas. Mas isso é bem pessoal. Mas eu acho que, pelo menos que eu me lembre na época pré-corona, que ainda tinha aquele grupo de Erasmus que eu falei que organiza umas festas, vira e mexe eles organizavam uns passeios de fim de semana. Então não era realmente uma viagem para outro, sei lá, um lugar absurdo e passar 3 semanas, mas era um fim de semana nas montanhas, um fim de semana num lago legal por aqui. Vendo daqui perto tem um castelo que é famoso, Neuschwanstein. E, enfim, às vezes eles fazem umas viagens para lá. E isso era legal. E aí você pode ir com um grupo de intercambistas ou com um grupo de estudantes que você pode conhecer, fazer amizade e tal. Isso é legal. Mas aí você também pode fazer viagens com seus próprios amigos ou sozinho. Eu fiz dos dois tipos, eu já fui viajar sozinha, já fui viajar com os meus amigos, e eu acho que são todas experiências que te trazem coisas boas, então eu acho que todas elas valem a pena. E em questão de destinos, é muito difícil escolher, tem muita coisa legal na Europa. Os países da Europa, na verdade, são bem diferenciados, na minha opinião, assim, em termos de cultura, de vivência, então na hora que você, pelo menos, né, de novo, na minha experiência, que na hora que você troca de país, é realmente como se fosse um lugar novo que você está descobrindo. E eu acho que as viagens mais low cost e melhores que eu já fiz foram para a Croácia, para a Eslovênia, e eu acho que esses dois são realmente o topo da minha lista. Mas acabei explorando bastante a Alemanha, e eu acho que isso é meio underrated, assim, que as pessoas acabam falando, não, vou para outro país, mas aqui, mesmo aqui na Bavária, tem muitos lugares que são excepcionalmente bonitos, excepcionalmente diferentes, e é tipo 1 hora de distância. Então, isso com certeza vale a pena dar uma olhada. Recomendo muito para quem vier para Munique conhecer os lagos da região. Além de ser muito bonito, você tem um insight do que é a cultura alemã, porque no verão eles fazem muito isso. E você acaba entendendo por quê. Porque é perto, é bonito, prático, é um rolê família, mas também é um rolê, ao mesmo tempo, meio jovem, né? Então, agrada a todos.
De formato de viagem, sempre curto bastante viajar com mais pessoas, mas quando eu quero algum rolê um pouco mais cultural, assim, se eu quero gastar um tempo vendo um museu específico, aí acho melhor ou ir um pouco sozinho ou ir menos pessoas que você vai seguindo o seu ritmo. Então, também depende muito do que você quer da viagem e até do destino. É, Sobre as expectativas, a experiência de vocês como intercambistas. Quando vocês, antes de vocês irem, vocês provavelmente esperavam alguma coisa. É muito diferente do que vocês realmente vivem, né? A expectativa é muito diferente da realidade, tanto na questão de aprendizado dentro da universidade, ou até a experiência no país em geral. É muito diferente. Como é que é essa diferença? difícil responder isso também, mas posso falar um pouco de uma expectativa que eu tive, que chegou aqui e não foi a mesma coisa, que é, assim, em relação à língua, né, do alemão. Eu cheguei aqui com, acho que começo do B2, assim, digamos, e eu pensava que, assim, eu não ia entender nada das aulas, absolutamente nada, nos primeiros meses. Aí, sei lá, a partir do quarto mês eu estaria, tipo, craque já, assim, entendendo tudo. Mas o que acontece foi que cheguei já entendendo, assim, bastante coisa, fiquei surpreso e feliz por causa disso. Mas, sei lá, depois de 6 meses, 7 meses, você continua, tipo, eu pelo menos ainda, assim, capengando em algumas aulas. Então, é um aprendizado que demora mais tempo, acho que do que a gente pode subestimar um pouco isso. Em relação ao contato com os alemães, é um pouco diferente que você tem que ter um papel muito ativo, você tem que procurar toda hora conversar com as pessoas e manter amizades, e é um processo até desgastante e cansa, diferente do Brasil. Então, pensei que seria mais fácil. Então, tem essas coisas. Em relação à qualidade da universidade, eu acho que eu tinha expectativas altas da TUM, então é, foram um pouco cumpridas em relação a isso. Sobre conseguir estágios e essa parte um pouco de carreira na Alemanha, o que eu ouvi muito dos veteranos é que tinha bastante vagas para estudantes e que a gente grandes chances de conseguir assim empregos legais. Nossa, mas senti acho que dá para os veteranos, o pessoal do meu ano sentindo bastante dificuldade para arranjar estágio, então varia de anos, varia principalmente da situação atual econômica. É, mas no geral, uma experiência bem positiva aqui. E, assim, curtindo bastante o meu intercâmbio até aqui. Com certeza, valendo muito a pena. E você fica também querendo aproveitar e vendo o tempo passar. E, caramba, é menos um mês, né? Eu queria começar falando que o negócio do alemão são experiências 100% diferentes para pessoas diferentes. Assim, as expectativas que o Luca tinha foram cumpridas na minha vida. Assim, eu cheguei aqui, eu acho que eu oficialmente tinha um papel dizendo que eu tinha um B1 de alemão. Mas, enfim, eu cheguei aqui e não estava entendendo nada. Absolutamente nada nas aulas. Estava 100% perdida. Estava tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Um, enfim, corri atrás, a gente não tem o que fazer, né? E aprendi e tal, e acho que cheguei num nível bem legal depois dos 3 anos, quase 3 anos que eu tô aqui. Então, eu acho que tem muito a ver com você, tem muito a ver com quanto você estudou e tal. Mas tem de tudo, a gente tem várias experiências muito diferentes aqui. Mas na minha opinião, assim, as coisas que mais foram diferentes pra mim, eu acho que a coisa principal é que a gente tem essa ideia. Eu não sei se é todo mundo no Brasil, mas eu acho que pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço tem essa ideia, tipo, não, mas a Europa, porque morar na Europa, porque uma certa romantização, assim, da vida aqui. E, assim, não é glamour, sabe? É uma vida de estudante da mesma forma, tipo, você tem que morar numa moradia barata, você tem que fazer seu orçamento direito, você vai pegar um ônibus estranho pra chegar em algum lugar quando você quer viajar, e é normal, é a vida de estudante, mas, assim, ela não é mais glamourosa aqui no Brasil, na minha opinião. E eu acho que muita gente esquece dos pontos negativos, que eu vou citar, não para assustar ninguém, mas só para lembrar que eles existem, que são, por exemplo, a questão do clima, que muita gente aqui acaba no inverno se sentindo muito solitário, muito triste, e é uma coisa que a gente não está acostumado. Crescer no Brasil é uma vida diferente, assim.
Tem dias que eu saio do trabalho às 4:30 da tarde e já tá escuro. E isso afeta muitas pessoas. Você acha, tipo, mas o que isso tem a ver? Mas isso acaba te afetando muito de uma maneira que a gente não tem consciência antes. A questão cultural que o Lucas mencionou, que manter amizades aqui, criar e manter amizades aqui é um esforço. Isso é importante de saber. Por quê? Porque você tem que colocar esse esforço. Não significa que você não vai ter amizades boas. Você pode ter, mas a manutenção, o estilo de manter uma amizade é muito diferente aqui do que é no Brasil. E isso é um tipo de coisa que exige adaptação, que exige você sair um pouco da sua caixinha. Eu acho que é isso, mas essas foram as minhas surpresas negativas, porque eu tinha essa ideia de, tipo, vai ser mó legal, vai ser Europa. Um, mas, por outro lado, tem várias coisas que foram mó legais, que foram Europa, que foi principalmente com a universidade, assim, eu não tinha essas altas expectativas que o Luke falou que tinha em relação a Tum. Eu achava que ia ser legal, que eu ia aprender bastante, mas eu não achava que eu ia aprender tanto quanto eu realmente aprendi. Eu acho que eu me desenvolvi muito como profissional aqui, e isso é uma coisa que me surpreendeu positivamente. Eu acho que eu não trocaria por nada, mesmo que não tivesse as viagens, mesmo que não tivesse todas as outras coisas legais. Eu acho que pela experiência de ter me tornado uma engenheira melhor, na minha própria opinião, na minha visão, já valeu a pena. Vocês acabaram falando, né, do alemão, o que vocês esperavam sobre, enfim, a língua alemã. Como que vocês aprenderam? Como foi o processo de aprendizado do alemão, até mesmo aqui no Brasil mesmo? A minha experiência com o alemão é muito não tradicional. Eu vou contar porque você está perguntando, mas eu não acho que eu devo servir de exemplo para ninguém. Assim, se for um exemplo, é um exemplo do que não fazer, tá? Não siga o meu exemplo. Eu fiz 3 meses de alemão antes de mudar para cá. Foi um intensivo. Foi intensivo aqui, inclusive, em Munique. Mas foram só 3 meses e não tem curso intensivo, não tem curso chique que te dê um domínio de uma língua em 3 meses. Não existe. Então, eu fiz e tinha o papel para vir para cá, mas eu não tinha prática, não tinha. Eu fiz isso, na verdade, nas férias do ano anterior de mudar para cá, então eu tive um ano de, tipo, não falar alemão, não falar absolutamente nada, não pegar material para estudar, e aí eu me mudei para cá. Fiz tudo errado, mas corri atrás. E vou dizer que isso não é um exemplo de, eu posso não estudar e vou lá e vou aprender. Não, não façam isso, não foi legal. Não foi divertido. Eu acho que quanto mais as pessoas. Eu sempre falo que quanto mais você puder estudar alemão antes de vir pra cá, estude. Porque não existe. Mesmo, pensa, a gente faz o quê? 3 anos e meio de poli antes de vir pra cá. Se a gente estudar 3 anos e meio de poli de alemão, ainda não vai ser suficiente para você ter um alemão fluente, porque é uma língua difícil. Não é uma língua latina, não é fácil de aprender. A gente finge que sabe disso, mas as pessoas às vezes não levam isso tanto a sério. E eu acho que isso faz muita diferença na experiência que você tem aqui. Porque mesmo as pessoas falando inglês, elas sabem falar inglês, mas eu sinto que não é o mesmo tratamento que você recebe. Não que alguém seja mal educado com você em inglês, mas só não é a mesma conexão que você consegue fazer com as pessoas quando você fala a língua delas. Eu acho que um ótimo exercício mental para pensar sobre isso é você pensar no estrangeiro no Brasil. Pensa numa pessoa intercambista no Brasil. Se ela fala português, ela consegue se integrar melhor do que se ela fala inglês. Quanto tempo a gente fala inglês numa festa quando tem uma pessoa intercambista e 10 brasileiros? Quanto tempo? 5 minutos, 10 minutos? Todas essas coisas que acontecem no Brasil também acontecem aqui, só que a gente está do outro lado. A gente é a pessoa que não vai conseguir se integrar, não vai conseguir conversar. Assim, tô falando assim, não necessariamente, tem muita gente que fala inglês, tem muito estrangeiro e tal, mas é uma limitação, na minha opinião. Em questão de aprender alemão na poli, eu comecei desde o meu segundo semestre, eu fiquei fazendo poliglota. Acho que um dos problemas de quem tá nessa luta de aprender alemão é deixar muita carga do curso de idiomas, né, e fazer um aprendizado meio passivo de só ir na aula. A gente não pode se enganar, né, tem que realmente dedicar um tempo para isso. E eu sempre, sei lá, eu acho que sempre me cobrei bastante de aprender a língua, inclusive, assim, em questão de expectativas que eu tenho, assim, tá, ok, vou voltar pro Brasil, né, o que eu vou tirar desse intercâmbio? Eu coloco muito valor em chegar no Brasil com nível bom de alemão, tipo, uma das coisas que realmente eu quero ter. Então, isso não significa que eu fiquei, assim, aqui na Alemanha bastante tempo estudando alemão, mas procurei experiências de que eu conseguisse praticar a minha fala.
às vezes colocava isso à frente de estudar para uma outra matéria, porque é uma coisa que valorizo. Concordo com a Kat. Assim, o nível de imersão que você vai ter falando inglês não vai comparar com você tendo, sei lá, um C1 em alemão. Isso já ajuda bastante. Isso não quebra várias diferenças culturais, mas já facilita bastante. Então, sei lá, conselhos gerais já que você tem em vista um intercâmbio, né, usar isso como força para se dedicar e aprender o alemão. Acho que é uma boa dica. Óbvio, mas. E só para finalizar o tópico, uma última pergunta. O que vocês poderiam dizer que vocês mais gostam e o que vocês poderiam dizer que vocês menos gostam na Alemanha? Né, na experiência, e considerando a experiência de vocês na Alemanha. Acho que o que eu mais gosto, eu já comentei antes, mas só reforçando, é como o alemão valoriza o verão e gosta do sol e tem esse momento de ir para o parque. Me surpreendeu bastante e acho que em São Paulo a minha experiência foi muito, vamos no barzinho, ou próximo final de semana, vamos no barzinho, e sempre isso. E aqui acho que, engraçado, tem uma diversidade um pouco mais de atividades que os grupos fazem. Foi o que eu senti. O que eu menos gosto é essa luta por apartamento e custo de vidas e acaba atrapalhando bastante. Mas outra coisa, acho que bem legal acho que a nossa experiência como intercambista acaba misturando várias coisas, né? Mas no fundo, ter esse contato com outros intercambistas e conhecer uma cidade, acho que acaba sendo bem legal. É uma pergunta muito difícil de responder. Tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Eu acho que se eu tivesse que destacar algumas coisas, muitas seriam semelhantes às do Lucas, principalmente a questão de abrir a cabeça para diversidade de atividades, coisas que se faz com seus amigos, é, tipos de festas, tipos de jeitos de conviver. Isso é uma coisa que eu senti que é muito diferente aqui do que é em São Paulo. Outra coisa que talvez seja menos glamour, que eu acho que também é importante mencionar, que eu acho que eu me sinto muito mais segura, na cidade aqui do que eu me senti em São Paulo. E isso acaba afetando a sua qualidade de vida em geral, como você se sente no geral com a vida. Um, é, eu sinto que tá morando aqui traz muito crescimento pessoal. Eu já falei disso, já falei que eu cresci mais do que eu esperava crescer nesse meio tempo, mas eu acho que não é uma coisa garantida, assim, que qualquer um que faz intercâmbio tem esse crescimento, mas eu acho que quem está determinado consegue encontrar as oportunidades aqui em Munique, tanto na universidade quanto fora, para encontrar esse tipo de crescimento e isso vale muito a pena. Os pontos negativos, eu acho que passa um pouco. A minha experiência foi muito diferente, né? Eu tive esse período de adaptação que eu falei porque eu não estava sabendo falar a língua, porque principalmente por causa da língua, mas enfim, outras coisas que no começo, o fato de eu ter me mudado tantas vezes, a questão do mercado imobiliário e tal, foi um começo um pouco difícil, ou bastante difícil, na verdade. Então, isso na época foi ruim. E eu acho que é uma coisa que, enfim, para todas as pessoas que eu conheço que vêm aqui, elas têm essas dificuldades, uma mudança de vida muito forte, né? Você tá trocando de país, tem gente que tá saindo da casa dos pais pela primeira vez. E são coisas que parecem, a princípio, quando a gente tem menos anos, que a gente fala, não, vai ser mó legal você ir da casa dos meus pais, mas vem com desafios, com dificuldades. E acaba sendo um peso, assim, uma coisa mais séria que, enfim, existe aí no intercâmbio que não pode ser ignorado. E eu acho que a questão da luz me afeta muito, assim, quando começa a escurecer cedo. No inverno é difícil. E é uma coisa que a gente, de novo, tem que aprender a lidar, mas tem que se conhecer e falar, tipo, não, beleza, isso daqui vai ser uma coisa ruim, ou está sendo uma coisa ruim pra mim. E reconhecer que tem esses pontos negativos e lidar com isso.
Agora a gente vai para o último bloco, que é o bloco de conselhos. E eu sei que vocês já deram vários durante essa entrevista, mas a gente podia dar só uma resumida em todos. Então, o primeiro é: o que vocês recomendam que as pessoas que vão fazer intercâmbio levem do Brasil? Tipo, algo que vocês esqueceram ou que não vem à cabeça? Acho que correndo o risco de só repetir coisas já ditas, acho que uma das principais coisas é tentar conseguir algum estágio, alguma experiência aqui que você não vai ter no Brasil, que pode impulsionar a sua carreira. Acho que vejo como uma das principais vantagens, assim, que o Unic pode oferecer. Outras dicas importantes, alemão sempre, né? Sempre importante batalhar e tentar pegar o domínio da língua. Não deixe de viajar. Aproveita que tá na Europa e as coisas estão pertas para conhecer alguns lugares diferentes. Isso acaba, querendo ou não, abrindo um pouco a nossa mente. Os clichês que são verdades, né? E acho que, bom, para mim que tô morando meio que sozinho pela primeira vez, também é como se fosse um combo, né, de várias coisas novas acontecendo. Aproveitar esse momento e às vezes não se cobrar tanto quando algumas coisas, assim, estão erradas, né? Controlar a ansiedade e, assim, viver o momento também. A gente fica fazendo muitos planos às vezes e é importante parar, olhar onde a gente tá e caramba, né, que experiência legal. É, Eu acho que muito disso é 100% verdade, então trazer do Brasil muita motivação, trazer do Brasil a abertura para viver coisas novas, sem ficar pensando, ah, mas isso é pior do que o Brasil, porque não dá para comparar, não é certo comparar. É, trazer o alemão, põe na mala e traz, porque é a coisa mais importante, eu acho. Mas pensando mais em termos práticos, é, eu acho que coisas que eu traria. Na verdade, o que eu trouxe na época foram algumas cartinhas, na verdade, eu trouxe uns post-its, assim, que meus amigos escreveram que eu coloquei no meu apartamento no começo, e foi ótimo, porque no começo eu estava me sentindo muito sozinha. É, eu trouxe alguns livros também do Brasil, uns livros de poesia, umas coisas que me lembram das coisas que eu gosto do Brasil. Quando eu tô sentindo saudades, eu sempre tenho um livro em português para ler. Falar português às vezes faz uma falta. E eu acho que as coisas mais importantes são as comidas que vocês gostam. Paçoquita é uma coisa que não tem pra vender aqui. Pão de mel é uma coisa que não tem pra vender aqui. E esse tipo de coisa a gente acaba trazendo do Brasil quando a gente vai visitar. E parece que eu tô falando, mas, tipo, meu, por que que você vai sentir falta de paçoquita? Você vai sentir falta de paçoquita. 3 anos depois você vai sentir falta de paçoquita. Mas de resto eu acho que não tem muito. Tipo, a galera sempre fala das roupas de inverno e tal, porque vai nevar. Esse é o tipo de coisa que, pelo menos as roupas que eu tinha no Brasil, não eram suficientes, assim, tipo, não ia dar certo. Então, eu acabei comprando aqui, vira e mexe, principalmente em janeiro, tem várias promoções legais de final de inverno, que você compra um casaco lá por, sei lá, 20 euros, e acaba sendo mais útil, na verdade, aqui, comprar aqui do que no Brasil. E o que mais que eu poderia trazer? Sei lá, o que a gente acaba precisando no começo do começo do intercâmbio é, tipo, coisa de casa, né? Copo, talher e tal, mas isso eu não acho que faz sentido levar do Brasil. Então, em termos de mala, eu acho que não tem muito segredo. Tipo, traz umas roupas aí e as coisas conceituais mesmo, a motivação, o alemão, e é isso. Bom, agora a gente vai para a nossa última pergunta, que é: vocês têm alguma curiosidade para contar, seja de viagem, de algum choque cultural, ou até mesmo da universidade, ou então até uma história assim de algum perrengue chique que vocês passaram aí? Tem alguma especial? Acho que pra mim um perrengue chique com certeza foi as aulas, quando eu cheguei na aula, eu, tipo, e aí, tô numa aula na Alemanha? Não tô entendendo nada. Eu acho que as viagens, não sei se o Lucas vai concordar comigo, mas várias das minhas viagens foram perrengues chiques, tipo, de ficar esperando o ônibus às 3 horas da manhã, porque o ônibus atrasou e você tá, sei lá, no meio de uma cidade na Holanda, parado lá, falando, será que meu Flixbus vai aparecer ou será que eu vou ter que dormir ali naquele hostel ali do lado do posto de gasolina?
perrengue chique que todo mundo aqui, todo calor passa, é que a gente esquece que mercado fecha de domingo. E eu acho que é só em Munique isso, porque nos outros estados da Alemanha não tem isso. E aí acaba a comida da sua casa, você fala, bom, amanhã eu vou no mercado. Não, o mercado tá fechado. Então, perrengue. Nossa, coisa boba também de pegar metrô errado, porque aqui passa dois metrôs que vão para lados diferentes da cidade, mas que eles passam no mesmo trilho. E aí, se você não ficar esperto, você também tá essa perdida. Mas, cara, acho que o maior medo que eu tive foi quando eu cheguei na Europa. Voo Brasil até Portugal, que lá tinha escala. Aí, para entrar, né, na Europa, quase fui deportado, porque eu não tinha passagem de volta pro Brasil, eu comprei só uma de ida, e eu também não tinha eu não tava com visto de estudante, porque o visto de estudante a gente tira quando a gente já tá aqui na Alemanha. Aí ficou aquele momento, né, com o cara da alfândega, mas no final deu certo, né, estou aqui. Mas coisas pra contar. Eu adorei que você falou do perrengue chique do mercado, porque isso é muito verdade. O mercado aqui também fecha às 8 horas da noite. E às vezes você faz aquele dia longo no trabalho, você tipo, putz, não tem nada pra jantar, vou passar no mercado. Não, você não vai passar no mercado. É bem ruim. Eu acho que outro perrengue chique que todo calouro passa é o cafaué, né? Tirar esse maldito visto aí, que o Lucas falou que a gente tira aqui o visto, é 100% perrengue chique e ele demora um tempo. É um perrengue que é meio que ritual de passagem do DD, assim, passar esse perrengue. E eu acho que um outro perrengue chique que eu lembrei, não sei se dá pra chamar de chique, mas no meu primeiro mês de intercâmbio eu fui parar no hospital, porque eu tive uma pedra no rim. Eu nunca tinha tido isso no Brasil. Tipo, de repente eu me mudei de país e de repente é a hora de ficar doente, né? E fui parar no hospital naquela época que eu já contei pra vocês que eu não sabia falar alemão. Foi realmente. é, Agora eu acho engraçado, né? Na época foi super assustador, mas agora eu acho super engraçado que eu tava lá tentando entender o que a enfermeira tava tentando falar. E, enfim, foi bem bizarro, assim, tipo, ter essa realização, assim, tipo, eu tô na Europa, mas eu sou, tipo, a pessoa mais perdida da Europa, aparentemente. E acho que é assim que a gente se sente no começo do intercâmbio. A Kátia falou do café, que é como se você poupa tempo, né, aqui da Alemanha, quando você vai tirar o visto ou precisa de outros documentos, quando você vai se registrar na cidade. Mas, cara, é muito desorganizado o negócio, só experiências negativas. Assim, pensa que todo ano, todo semestre entram vários estudantes internacionais com pedido de visto, só que eu não sei por que eles oferecem pouquíssimas reuniões por dia pra gente fazer essas coisas. E aí você tem que chegar, assim, às vezes muito cedo, é inverno, você tem que chegar no lugar, sei lá, 6 da manhã, ele vai abrir só 7 e poucos, fica no frio. Quando abre, todo mundo. É engraçado, que todo mundo sai, todo mundo alemão até abrir. Aí todo mundo sai correndo pra chegar na fila dentro do prédio. Cara, é zona. E situações ficam mais complicadas por causa do corona, porque aí o seu visto não chega. É, Sim, nossa, essa questão de burocracia, eu acho que é um grande perrengue, um perrengue, um globo, um balão de perrengue, porque tem tudo dentro. Quando a gente chegou aqui a primeira vez, a minha turma, a gente tinha que abrir uma conta no banco. Hoje é um pouco mais fácil, porque tem esses bancos online e tal, enfim, virou um pouco mais fácil, mas naquela época eu estou me sentindo velha, mas enfim, naquela época não tinha isso, a gente tinha aqui no banco em pessoa abrir a conta. E aí, o que aconteceu com a gente foi que você chegava no banco e falava, preciso de uma conta no banco. Aí eles falavam, tá bom, você precisa de um comprovante de residência. Só que o problema é que você não pode alugar um apartamento se você não tem uma conta no banco. Porque na hora que você faz o contrato de aluguel, você tem que te dar a conta do banco para pagar o aluguel, certo? Então você não pode ter um apartamento sem uma conta no banco, mas você não pode ter uma conta no banco sem um apartamento. E aí a gente senta lá e fica tipo, o que eu faço agora? Dá vontade de chamar a mamãe, mas pois é, esse tipo de coisa faz parte. Bom, eu acho que então acabaram as nossas perguntas, acabou a nossa entrevista. Muito obrigada por vocês terem aceitado participar. Foi um pouquinho complicado para combinar o horário e tudo, mas deu certo, que bom. Então, obrigada por vocês terem participado. Eu acho que foi ótima a entrevista. E é isso, gente. Boa sorte para vocês aí nesse período que está bem restrito, mas boa sorte para vocês. E eu só queria complementar que a gente agradece não só em nome da IPOLI, mas também em nome de todos os politécnicos que algum dia vão ver esse vídeo e provavelmente vão
ter um conhecimento muito maior da Alemanha do que eles teriam só de preencher o application, né? Então, realmente, muito obrigada por tomarem esse tempo do dia de vocês e virem falar com a gente, que com certeza vai ajudar muita gente.